se eu te dissesse que talvez você nunca tenha vivido um hoje verdadeiro? E se todos os dias ainda pertencessem ao ontem? As mesmas memórias, as mesmas emoções, as mesmas respostas. Nos próximos minutos você vai descobrir por que o seu passado não está atrás de você, ele está dentro de você. E enquanto isso continuar, você nunca terá um futuro diferente. Mas aqui está o que quase ninguém ousa revelar. Existe um ponto escondido, um gatilho invisível, que mantém você preso nessa repetição. E quando você entender isso de verdade, nada mais será igual. O que é passado? Não são apenas lembranças. O passado é um arquivo vivo no seu corpo. Cada experiência deixou uma marca, uma descarga química, uma emoção armazenada. E cada vez que você pensa em algo que já aconteceu, o seu corpo revive essa química. Raiva, culpa, medo, tristeza. É como se você fosse transportado de volta, como se estivesse vivendo tudo outra vez, aqui e agora. O corpo não distingue passado de presente. Se você revive a emoção, o corpo acredita que está acontecendo outra vez. E cada repetição é uma prisão invisível. Agora reflita, quantas vezes, só hoje, você reviveu uma dor antiga? Quantas vezes sua mente trouxe de volta o mesmo diálogo, a mesma cena, a mesma ferida? Sem perceber, você acorda todos os dias como a mesma pessoa, com as mesmas histórias, com os mesmos sentimentos, com os mesmos resultados. O passado não ficou para trás. Ele se tornou o presente que você repete em silêncio. E é por isso que tanta coisa não muda. Você pode mudar de cidade, pode mudar de trabalho, pode mudar de relacionamento. Mas, se não mudar a química que governa o seu corpo, sempre acontecerá os mesmos cenários, os mesmos problemas, os mesmos finais. Agora imagine comigo, e se existisse uma forma de quebrar essa corrente? E se houvesse um caminho para desligar o piloto automático do passado e ensinar o corpo um novo presente? E se nos próximos minutos você pudesse descobrir o passo que faltava para finalmente criar uma mudança real? Eu vou te mostrar esse caminho, mas antes preciso que você se faça uma pergunta muito sincera. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que iria mudar e fracassou? Quantas vezes começou com energia e dias depois estava repetindo os mesmos erros? Isso não é fraqueza, não é falta de vontade. É o passado vivo dentro de você. E é exatamente esse ciclo que vamos quebrar juntos hoje. Respire fundo e sinta o peso do passado no seu corpo e prepare-se, porque nos próximos minutos você vai entender como libertar sua mente e seu corpo dessa prisão. E quando isso acontecer, você nunca mais verá a sua vida da mesma forma. Agora vamos mudar isso? Respire fundo e agora preste atenção. O seu corpo não é apenas um conjunto de ossos, músculos ou órgãos. O seu corpo é uma memória viva. Ele lembra de cada emoção que você já sentiu. E aqui está o detalhe que ninguém sabe. O corpo pode se tornar viciado nas emoções do passado. Pense nisso por um instante. Assim como alguém pode se viciar em café, açúcar, nicotina, você pode se viciar em tristeza. Você pode se viciar em raiva. Você pode se viciar em culpa. Isso soa estranho, mas é exatamente o que acontece. Cada vez que você revive uma emoção, o corpo libera uma descarga química e essa química gera uma sensação familiar. Com o tempo, o corpo começa a esperar por essa sensação e a pedir por ela. E quando ela não aparece, adivinha o que acontece?
A mente cria pensamentos que fazem a emoção voltar. É como se fosse um ciclo perfeito de prisão. O pensamento alimenta o corpo e o corpo chama de volta o pensamento. Pare por um segundo e pense. Quantas vezes você acordou aparentemente bem, mas minutos depois sua mente começou a procurar problemas, não? Talvez tenha lembrado de algo que alguém te disse, talvez tenha revivido uma discussão antiga, talvez tenha sentido, sem motivo aparente, uma angústia que já conhecia de cor. Isso não foi o acaso, foi o corpo pedindo a química que ele já conhece. Foi o corpo puxando você de volta para o mesmo estado emocional. E aqui está o mais assustador. Quando o corpo assume o controle, você já deixa de viver o presente. Você se torna um reflexo automático do passado, um personagem repetindo falas antigas em um palco que nunca muda. Agora imagine isso acontecendo por anos, décadas. Você acredita que é você, mas, na verdade, é apenas o corpo repetindo velhos padrões. Você se acostuma tanto a se sentir dessa forma que não consegue se imaginar diferente. E quando tenta mudar, o corpo resiste. Ele sente falta daquela química antiga. Ele cria desconforto, ansiedade, dúvida. Tudo para que você volte ao que é familiar. É como uma voz silenciosa dentro de você dizendo: não mude, é perigoso. Fique aqui, na dor que já conhece. Mas você precisa entender uma coisa: essa voz não é você. Essa resistência não é a sua verdade. É apenas o corpo programado pelo passado tentando manter o controle. Agora eu te pergunto: quantas vezes você tentou mudar um hábito e fracassou? Quantas vezes começou uma dieta, um treino, uma nova rotina e dias depois desistiu? Você achou que era falta de disciplina, mas não era. Era o corpo viciado no velho padrão, puxando você de volta para a antiga química. E aqui está o loop que prende milhões de pessoas. O corpo se acostuma ao passado. O corpo pede o passado. A mente cria o passado e a vida continua exatamente igual. Mas respire fundo, porque nos próximos instantes eu vou te mostrar o que ninguém nunca explicou com clareza. Existe uma forma de ensinar ao corpo uma nova química. Existe uma forma de quebrar esse vício emocional. E quando isso acontece, algo extraordinário surge. Você deixa de ser escravo do ontem e começa a experimentar pela primeira vez um hoje verdadeiro. Mas cuidado, o corpo vai resistir. Ele vai tentar convencer você de que é impossível. Vai mandar sinais de desconforto. Vai criar pensamentos de autossabotagem. E é exatamente aí que a maioria desiste. O segredo não é lutar contra o corpo. O segredo é reeducar o corpo. Ensinar novas emoções, novas químicas, novos estados de ser. E como fazer isso? Não com esforço cego, mas com presença, com repetição consciente, com práticas que substituem a química da dor pela química da paz, da gratidão, da confiança. Pense nisso como um treinamento. Assim como você pode treinar músculos, você pode treinar emoções. E a cada treino, o corpo vai se acostumando ao novo, até que um dia, aquilo que parecia impossível se torna natural. Agora, faça uma pausa e imagine como seria acordar pela manhã sem essa química do passado te controlando. Imagine abrir os olhos e não sentir a velha ansiedade, a velha culpa, o velho peso. Imagine começar o dia com uma leveza inédita, como se pela primeira vez o seu corpo não estivesse te arrastando para trás. Isso é possível. E nos próximos instantes eu vou te mostrar como. Mas antes quero que você ancore essa consciência agora. Meu corpo não comanda o meu futuro. Eu posso ensinar novas emoções ao meu corpo. Eu escolho me libertar do vício do passado.
Repita essas frases mentalmente. Deixe que elas criem uma fissura no ciclo que você vem repetindo há tanto tempo, porque essa fissura é a porta de saída. E a partir do próximo passo, você vai aprender como atravessá-la. E a reprogramação mental de 21 dias para o amor próprio pode te ajudar e muito a potencializar o que vamos treinar hoje. O link está no comentário fixado desse vídeo. Respire fundo mais uma vez. Agora que você já entendeu como o corpo pode se tornar viciado no passado, surge a pergunta inevitável: se meu corpo e minha mente estão presos nesse ciclo, como eu mudo de verdade? A maioria das pessoas acreditam que mudar é apenas pensar diferente. Dizem para si mesmas: a partir de amanhã, eu vou ser alguém melhor. Eu vou controlar minhas emoções. Eu vou reagir diferente. Mas o que acontece? 2, 3 dias depois, elas já estão de volta aos mesmos padrões. Por quê? Porque não basta pensar diferente. Você pode repetir 1000 frases positivas na mente, mas se o seu corpo ainda estiver intoxicado pelas emoções do passado, ele vai sabotar você. Ele vai puxar de volta. A verdadeira mudança começa em outro lugar. A verdadeira mudança começa quando você ensina ao corpo novas emoções. Quando você não apenas pensa no futuro diferente, mas quando você sente esse futuro no presente. E aqui está o segredo que pode mudar tudo para você. O cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Se você imaginar um futuro com tanta intensidade que consiga sentir as emoções desse futuro aqui e agora, o seu corpo começa a acreditar que isso está acontecendo. E se o corpo acredita, ele libera uma nova química. E se ele libera uma nova química, você cria um novo estado de ser. Pense nisso. Se você passa anos ensaiando memórias de dor, de culpa, de fracasso, o seu corpo aprende a viver nelas. Mas se você começa a ensaiar memórias de confiança, de gratidão, de amor, de abundância, seu corpo aprende a viver nessas novas frequências. E a cada repetição se torna um novo treino. Cada treino se torna um hábito. E cada hábito se torna uma identidade. Agora imagine como seria se, em vez de acordar todos os dias lembrando de velhas dores, você acordasse criando novas emoções. Imagine abrir os olhos e, antes de qualquer pensamento, escolher sentir gratidão. Imagine escolher confiança. Imagine escolher amor. O corpo aprende, a mente se adapta e a mudança acontece. Mas aqui está o ponto que vai desafiar você. O corpo vai resistir. Ele vai dizer: isso não é real. Você está fingindo. Ele vai mandar desconforto. Ele vai tentar arrastar você de volta para o familiar. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste. Elas acreditam que a resistência é um sinal de fracasso. Mas, na verdade, a resistência é a prova de que a mudança está começando. Então, guarde isso. Se você sentir desconforto, não é o fim, é o início. É o corpo tentando voltar para o vício antigo. E é exatamente nesse momento que você deve continuar. Respire agora e sinta a frase se instalar em você. Repita mentalmente: eu não sou o meu passado. Eu não sou a química antiga do meu corpo. Eu posso criar um novo estado de ser. Cada vez que você escolhe sentir algo novo, você dá um passo fora da prisão. Cada vez que você insiste, mesmo diante do desconforto, você reprograma sua biologia. E pouco a pouco, o que era estranho se torna natural.
e o que era impossível se torna realidade. Mas atenção, não confunda essa prática com fantasia. Não é sonhar acordado sem ação. É ensaiar todos os dias a versão de quem você deseja se tornar, até que seu corpo acredite e viva, como se fosse de verdade. Quando isso acontece, você deixa de ser uma vítima do ontem e se torna criador do amanhã. E nos próximos instantes você vai descobrir a chave que torna tudo isso possível. Não é sobre pensar, não é sobre sentir, é sobre algo ainda mais profundo, estar totalmente presente, porque apenas no presente você pode quebrar o ciclo do passado. Respire fundo mais uma vez, você vai aprender o que une tudo isso e quando você aplicar, o passado perderá o poder que tem sobre você. Aproveite e se inscreva no canal agora mesmo, pois todas as semanas nós temos vídeos que irão transformar a sua realidade. Respire lentamente. Agora, por um instante, apenas perceba o que está acontecendo dentro de você neste exato momento. O que sente no peito? O que sente no estômago? Qual é a emoção que domina seu corpo agora? Talvez seja ansiedade, talvez seja cansaço, talvez seja a pressa de terminar esse dia. Mas e se eu te dissesse que nesse simples ato de perceber, você já está tocando a chave que podia libertar você do passado? Porque a presença é isso. É quando você se torna consciente do que está acontecendo agora. Não é sobre ontem, não é sobre amanhã, é sobre esse instante. É somente nesse instante que a mudança acontece. Pense comigo, quantas vezes você viveu um dia inteiro sem realmente estar presente? Acordou, fez o café, saiu, trabalhou, conversou, mas tudo em piloto automático. O corpo estava no presente, mas a mente estava no passado, revendo cenas antigas, repetindo dores conhecidas, ensaiando os mesmos diálogos que nunca terminam. E quando a mente está no passado, o corpo obedece. Ele libera essa mesma química e ativa os mesmos circuitos, recria os mesmos estados. É por isso que, mesmo vivendo um novo dia, parece que você está preso ao mesmo velho filme. Mas aqui está o segredo. Quando você escolhe estar presente, o ciclo quebra. De repente, o corpo não encontra referências para recriar a velha química. E é nesse espaço vazio que nasce a liberdade. Então, como praticar essa presença? Feche os olhos agora e faça isso comigo. Inspire profundamente, segure o ar por um breve instante e solte devagar, como se cada exalação fosse liberando memórias que já não servem mais. Mais uma vez, inspira, segura e exala. Perceba nesse breve momento, você não está preso em nenhuma lembrança. Você não está se preocupando com o futuro. Você está simplesmente aqui. E é aqui que a vida acontece. É aqui que a mudança acontece. Agora imagine que cada respiração é como um interruptor. Com cada inspiração, você acende a luz do presente. E com cada exalação, você desliga os circuitos antigos que mantinham você preso ao passado. Se você praticar isso todos os dias, mesmo por alguns minutos, vai perceber algo extraordinário. Seu corpo começa a se acostumar a uma nova química, a química da calma,
a química da gratidão, a química da confiança. E quando o corpo aprende a sentir novas emoções, ele deixa de pedir pelas antigas. A tristeza já não é tão familiar, a raiva já não tem tanta força, a culpa já não prende você. É como se pouco a pouco você fosse retirar o combustível que alimenta o velho ciclo. E quanto mais você pratica, mais presente você se torna. E quanto mais presente, mais futuro você cria. Mas atenção, o passado vai tentar voltar. Ele vai se infiltrar em pensamentos, em lembranças, em impulsos. E nesse momento você terá duas escolhas: deixar-se arrastar novamente ou respirar e trazer-se de volta para o presente. Respire, sinta os seus pés no chão, sinta sua respiração passando, sinta seu coração batendo. Essas sensações são âncoras, âncoras que mantêm você aqui no agora. E lembre-se, você não precisa lutar contra o passado, não precisa vencê-lo em uma batalha, precisa apenas parar de alimentá-lo. E isso acontece quando você escolhe estar presente. Agora imagine o impacto disso na sua vida. Imagine você vivendo cada manhã consciente em vez de repetitivo. Imagine você criando novas emoções em vez de reciclar as antigas. Imagine você presente o bastante para não se perder mais nos corredores escuros da mente. Esse é o poder da presença. Ela não é um conceito bonito. Ela é a chave que desarma o ciclo do passado. Ela é o portal qual você atravessa para se tornar quem deseja ser. Respire fundo mais uma vez e saiba que nos próximos minutos você vai descobrir como unir tudo isso em um plano simples, um caminho prático para transformar essa presença em ação diária, um ritual capaz de pouco a pouco reprogramar a sua mente e seu corpo para viver fora do passado e finalmente criar um futuro real. Prepare-se, porque o que vem a seguir é o passo final. E quando você aplicar, nada mais será igual. Respire fundo, você chegou até aqui. E só o fato de estar aqui ouvindo cada palavra já mostra que existe em você algo maior do que o passado. Existe uma força silenciosa, mas poderosa, que não aceita mais viver em repetição. Agora é o momento de transformar tudo o que falamos em prática. Porque conhecimento sem ação é apenas memória. E memória, você já sabe, pode ser apenas mais passado. Por isso, agora você vai aprender um passo a passo simples, mas profundo para começar a reprogramar sua mente e seu corpo. E se você aplicar, mesmo que por alguns minutos ao dia, vai perceber que algo começa a mudar. O primeiro passo é o espelho da verdade. O objetivo aqui é autoconsciência diária. Então, todas as manhãs, antes de olhar para o celular, antes de falar com alguém, fique em silêncio por 2 minutos. Pergunte a si mesmo: o que eu sinto agora? É novo ou é uma repetição de ontem? Essa simples pergunta já coloca a luz na sombra. Já tira você do piloto automático e começa a desarmar a programação do corpo. O passo 2 é a respiração que reseta. Escolha um momento do dia para parar e respirar conscientemente por 5 minutos. Inspire contando até 4, segure por 4 e exale por 6. Pode começar por 6, 5, 4, 3, 2, 1, bem devagar. Enquanto faz isso, imagine que cada exalação libera a química do passado. E cada inspiração traz a química de um novo futuro. Pouco a pouco, o corpo vai aprender esse novo padrão. Passo 3. Ensaiando o futuro.
Feche os olhos e imagine o futuro que você deseja. Mas não apenas pense, sinta. Como você se sentiria ao viver esse futuro? Responda. Qual a emoção estaria no seu corpo? Gratidão? Paz? Amor? Responda. Permita-se sentir como se já fosse real. Quanto mais você sentir, mais o corpo aprende a liberar essa nova química. E com o tempo, ele para de pedir a química do passado. Passo 4. O diário da presença. Eu quero que você escreva esse exercício e depois eu vou dar aqui alguns minutos de uma música bem suave para que você organize essas atividades, responda as perguntas que te faço e reflita. Pegue esse momento para você, pois você merece. Antes de dormir, escreva em um caderno 3 momentos do dia em que você percebeu estar no piloto automático. E escreva também pelo menos um momento em que você escolheu estar presente. Esse exercício ele é bem simples e cria clareza. E clareza é poder. Passo 5, o ciclo de 7 dias. Repita esses passos por 7 dias consecutivos. Não se cobre por perfeição, não se culpe se falhar, apenas volte e continue. Depois desses 7 dias, perceba como o corpo já começa a se acostumar às novas emoções. Perceba como a mente já começa a soltar o passado. E perceba como a vida já começa a dar sinais de transformação. Agora, feche os olhos mais uma vez. Inspire profundamente e repita em silêncio comigo. Eu não sou meu passado. Eu escolho viver no presente. Eu crio meu futuro agora. Sinta essas frases entrando em cada célula. Sinta seu corpo reagindo, mesmo que com resistência. Sinta a fissura no velho padrão. Essa fissura é a porta de saída e você já começou a atravessá-la. Se esse vídeo te tocou, não deixe ser apenas uma lembrança, transforme-o em prática. Volte a ele sempre que sentir que o passado está puxando você para trás e faça desse canal o seu espaço diário de reset e seu lembrete de que você não precisa viver repetindo. Aqui, em cada vídeo, você encontra ferramentas, reflexões e práticas para treinar sua mente e seu corpo. E se você se inscrever agora, vai garantir que cada passo dessa jornada esteja sempre ao seu alcance. Porque esta série não é apenas conteúdo, é um treinamento diário para criar uma vida nova, de dentro para fora. Respire fundo uma última vez e lembre-se, você não está sozinha, você não está sozinho nesse caminho. Este é apenas o começo e cada vez que você voltar aqui, estará mais perto da liberdade que sempre buscou. Continue aqui, ouvindo o som da música que preparei especialmente para você e relaxe, se entregue à reestruturação que você acabou de fazer na sua mente.